Oi, tudo bem? Essa aula ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Certo, nossa oitava questão aqui então, Enem 2020, prova amarela. Certo, novamente 10 segundos, pausa se você achar que precisa de mais tempo, eu já vou resolver na sequência. Lê os pontos, considera tudo, usa o que a gente viu de separação de misturas e vai dar certo. Certo, então, considerando os dados do acetato de etila, solubilidade, massa específica, também conhecido como densidade, temperatura de fusão, pressão de vapor, a fim de tratar o resíduo, quem que é resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve. Vamos ler. Bati o olho, aquele jeito rapidão de fazer. A gente vai ter que ler tudo. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente, ou seja, não é para jogar fora. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Então a gente conhece a água, a gente sabe as coisas da água. Os dados fornecidos são do acetato de etila. Então, o acetato de etila é baixa solubilidade em água. O que isso quer dizer? Massa específica, 0,9 grama dividido por centímetro cúbico, ou grama vezes centímetro cúbico menos centímetro cúbico. Então, densidade menor que a da água. Temperatura de fusão, menos 83. Então, a 25 graus Celsius, qual será o estado físico dele? Pressão de vapor maior que a da água. O que quer dizer pressão de vapor maior que a água? Compostos voláteis evaporam fácil. É um jeito de associar, né? Um composto volátil é um composto que evapora fácil. Um composto que evapora fácil tem alta pressão de vapor. Então, um composto com alta pressão de vapor ou uma pressão de vapor maior que a da água significa que o acetato de etila é mais volátil que a água. É um jeito aí pra gente, pro nosso nível, por enquanto, para separações de misturas, entender o que é pressão de vapor. A gente vai ver melhor em interações intermoleculares, ligação química, propriedades coligativas, mas por enquanto, se a gente souber só que pressão de vapor e volatilidade se relaciona dessa forma, alta pressão de vapor é para compostos mais voláteis, já está suficiente. Então, a fim de tratar esse resíduo recuperando acetato de etilo, o técnico deve. O que é a primeira coisa que a gente tem que saber aqui? Tem que visualizar o sistema da nossa mistura que a gente vai separar. Então, o principal é a densidade, essa questão aqui da volatilidade, e tem que usar tudo. Então, o que a gente tem que ver? Que vai formar uma mistura bifásica. Por quê? Água e acetato de etila não se misturam, não formam uma mistura homogênea. É uma mistura, mas é uma mistura heterogênea. Um não se solubiliza no outro. Então, eu vou ter água e acetato de etila. Então, vai ter duas fases, sistema bifásico. Só que o acetato de etila é menos denso. Se ele é menos denso, ele vai ficar em cima. Essa fase cinza aqui e a água, essa fase azulzinha aqui no meu desenho. Temperatura de ebulição, menos 83, ou seja, 25 graus Celsius. Ele é líquido e se ele encontrou um frasco, não é água com gás, né? Então vai ser água com acetato de etila ali, 2 líquidos, tudo bem? Vai ter essa mistura bifásica. Sendo que o acetato de etila evapora mais fácil, é mais volátil por causa dessa informação aqui. Beleza. Como que eu separo uma mistura heterogênea de líquidos? A gente já sabe. A gente separa uma mistura heterogênea de líquidos por decantação. Posso usar a bagueta? Posso fazer sifonação? Posso? Posso. Mas o jeito mais prático no laboratório é colocar num funil de decantação. A água vai ficar embaixo, eu abro a torneira, coleto a água primeiro, o acetato de etila fica no meu funil de decantação, vai descendo tudo, ele vai sobrar, depois eu coleto no outro becker. Então, primeiro eu coleto a água, depois o funil de decantação. A gente já tem que olhar para esses dados, visualizar, interpretar o que esses dados estão falando, é esse sisteminha aqui. Sei qual que é esse sisteminha? Mistura heterogênea de líquidos, decantação. Mas vamos ver as alternativas aí que foi fornecida pra gente. A fim de tratar esse resíduo recuperando o acetato de etila, não posso jogar o acetato de etila fora. Certo, então vamos ver as alternativas aqui. Evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água. Então, o técnico tem que recuperar o acetato de etila.
O acetato de etila é mais volátil e vai evaporar? Vai. Só que se eu colocar isso aqui numa chapa de aquecimento, o acetato de etila evaporar, virar vapor e ir embora, eu não vou recuperar o acetato de etila. Esse acetato de etila é um solvente orgânico, eu quero recuperar isso. Então, evaporando, eu não vou recolher o acetato de etila. Então, o técnico já foi demitido aí, não pode. B. Filtrar a mistura utilizando um funil comum e papel de filtro. Gente, se você pegar essa mistura heterogênea, virar num filtro, vai passar os dois e você não vai conseguir separar a água do acetato de etila. Filtração é quando você tem misturas sólido, líquido. Beleza? Aqui é uma mistura líquido-líquido heterogênea. Então, não pode ser filtração. C. Realizar uma destilação simples. Não pode ser destilação simples. Para separar a água do acetato de etila, se eu for fazer uma destilação simples, o acetato de etila vai evaporar, vai ser coletado, só que a água vai evaporar junto. Os pontos de ebulição devem ser próximos, apesar de não ter sido fornecido. Ah, mas como que eu ia saber disso? Pensa no álcool e na água. Álcool, etanol e água, você tem que fazer destilação fracionada. Na destilação fracionada, com a coluna de fracionamento, até poderia dar para coletar o acetato de etila coletar o acetato de etila e a água. A gente faz isso, né, por exemplo, rotoevaporador para retirar acetato de etila e água. Então, mas na destilação simples vai ter vapor de água, vai ter acetato de etila e você não vai conseguir coletar ele separado, tudo bem? Você vai coletar uma coisa impura. E você não vai conseguir separar. Então, realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila está errado. Proceder uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Se você pegar isso, pôr numa centrífuga, ele vai continuar desse jeito. Então, a centrífuga é para rodar, né? Vai ficar girando, aumenta a força G. Na centrífuga, aumenta a força G e você separa em duas fases. Aonde que é utilizado centrífugas? Quando eu tenho misturas heterogêneas formando, por exemplo, sistemas coloidais. Então, maionese, sangue. Então, na maionese, é uma mistura heterogênea. Tem mais de uma fase. Só que você olha para a maionese, você vê uma coisa só. Só que tem a fase de água e a fase de óleo. Ela vai virar duas fases desse jeito aqui, água e óleo? Na maionese? Vai, só que vai demorar muito. Quando você põe ela na centrífuga, aumenta a força G, por causa da rotação. Aumentando a força G, vai acelerar a formação de duas fases nítidas. Então, a centrifugação você usa, por exemplo, em sangue, para separar as hemácias do plasma, na maionese, como eu acabei de falar. Mas aqui não vai separar, você não vai conseguir coletar. E decantar a mistura separando os dois componentes em um funil de decantação adequado. Opa, maravilha, é aí. Só pegar, como a gente viu no começo do exercício, tacar no funil, abre a torneirinha, coleta a água, fecha a torneirinha, vai restar o acetato de etila, pega outro becker, coleta, o técnico fez tudo isso em 5 minutinhos, guardou, rotulou, bonitinho, sucesso. Beleza? Alternativa E. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí se passou alguma coisa, tá bom? Vamos pro próximo.